tarde a todos, Mojuba e a Lorixá da Tioiá, iniciando mais um programa Ecoaxé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. E hoje o meu cenário está florido, então curtam bastante aí, comentem bastante, mandem a mensagem de vocês para o www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Lá vocês vão entrar e assistir a gente ao vivo. E mandem suas mensagens para o 21 97159 1211. Mande suas sugestões, suas perguntas, que os meus convidados depois podem responder a vocês no próximo programa. Então, gente, eu quero falar com vocês que eu estava morrendo de saudade, que semana passada eu não consegui fazer meu programa, porque teve aquela ventania louca aqui no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil. Então ficamos sem luz, então eu não consegui vir fazer o programa, não consegui chegar até aqui. Então hoje o programa é mais do que especial, que começou o mês de agosto e eu quero muito falar um pouquinho sobre esse orixá regente desse mês. É claro que se convencionou aqui no Brasil o mês de agosto ser o mês do Obaluayê. Na África, todos os dias é dia de Obaluayê. Então aqui no Brasil nós convencionamos a segunda-feira ser um dia de Obaluayê, né, a Omolu, e no mês de agosto principalmente louvamos a família Ungi, que dentro de alguns itãs, de algumas tradições, é a família de Obaluayê, onde contém Nanã, onde contém Oxumaré, né, que é um orixá, um Vodum, Oxumaré, Bessem, a família Ungi faz parte com esses Voduns também. Iauá, né, Obaluayê, Ossan, então são todos que fazem parte da família Ungi. Então Obaluayê e Omolu, eles são os senhores da terra, os senhores da vida, da morte, da doença, da saúde. Então nós temos grande respeito por esses orixás, por esses voduns. No mês de agosto a gente costuma fazer as rezas, né? Toda segunda-feira todos os terreiros param para fazer as suas rezas em pedidos de saúde, em pedidos de harmonia, em pedidos de paz, em pedidos de tranquilidade, apaziguando essa terra, porque o Obaluayê, ele rege o elemental terra, né? Tudo que vem da terra é de ligação a esse orixá, né? Costumam falar os itãs que Omolu é a fase mais velha de Obaluayê, mais restrita, abaixo da terra, né? Esses voduns que estão abaixo da terra e acima da terra falam que o Obaluayê, ele é o grande guerreiro, né? Então ele está mais presente dentro do culto também, guerreando para poder livrar a gente de todas essas doenças, das pragas, das mazelas, enfim. Então a gente costuma pedir muita saúde para esses orixás. E a Nanã é a grande matriarca dessa família. Ela também é a senhora mãe que moldou o barro, que também usa o barro para moldar os seres humanos. Então Yananã também trabalha junto com o Obaluayê dentro da vida, da morte. Ela traz essa construção, né, dos seres humanos junto com a Batalá, com o Orixalá, junto com o Obaluayê, né? O Obaluayê, ele é responsável pela vida, pela morte, é ele que também transita nesses mundos e que carregam, né, essas almas desencarnadas e encarnadas. Então a gente tem uma família aí trabalhando nesse sentido. Mãe Oiá também, não posso deixar de falar de Mãe Oiá, porque Mãe Oiá faz parte de todo esse processo também dentro desses mundos, dentro dos Oruns, fazendo essa passagem, né, dos espíritos. E dentro da família, Oiá também é muito importante, porque é ela que carrega, que preparou o primeiro ebó, né? Então Mãe Oiá, que realizou o primeiro axixê, a primeira cerimônia fúnebre quando ela perdeu o pai dela. Então ela é tão importante quanto, e ela também faz parte, algumas Oiabales, elas fazem parte dessa família também. Então temos Iauá, que é a grande senhora da transição, das passagens das estações. É ela que equilibra o nosso planeta, ela é responsável pelas mudanças das estações, de primavera, verão, outono, inverno, o dia, a noite. Então assim, você vê como o orixá é maravilhoso e quanto a gente precisa do orixá para manter esse equilíbrio no nosso planeta, no nosso mundo. Então nós, de Candomblé, cultuamos essas energias, essas forças sagradas, para que possamos equilibrar não só
a nossa mente, o nosso espírito, o nosso terreiro, mas também o nosso mundo. Então é importante a gente ter consciência de preservar também a nossa natureza, de entender esses... Eu estou falando sobre isso também até pela questão da ventania da semana passada. Entender o que esse El Niño está causando aí no nosso planeta, o que ele está trazendo, essa ventania, esse desequilíbrio. Uma hora está muito sol, outra hora muita chuva. Então existe um desequilíbrio aí da natureza. E a gente precisa pedir, louvar ao orixá, pedir ao orixá esse equilíbrio para que a gente consiga se manter, né, em harmonia e continuar aqui com saúde, né, com a terra saudável. A terra, dentro da nossa cultura, representa a Onilé, dentro dos Itãs, é a grande mãe terra, que saudamos, né, porque acima dela nós pisamos, para ela nós voltamos. Então, assim, o Onilé também é um grande orixá que faz parte dessa família. Pouco se fala, né, de Onilé. A Onilé é um orixá que ela fica restrita abaixo da terra, ela não gosta de aparecer, mas ela é uma divindade muito importante nesse panteão também, e que não conseguimos fazer nada se não louvarmos a terra. Então é um mês onde todas as casas de candomblé se reúnem para louvar essas divindades, né? Fazer as oferendas, pedindo a harmonia, pedindo a consagração do nosso espaço sagrado. E ali a gente arreia oferendas, comidas, e existe o grande Olobajé, que é essa festividade dentro do mês de agosto, que ela foi criada. Eu vou ler o Itã aqui para vocês, o Itã bem rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre como se criou o Olobajé. Então eu vou falar para vocês, porque o mês de agosto é considerado um mês. Uma das casas de candomblé de agosto é dedicada ao Mulu, porque esse período acontecem importantes celebrações como o Olobajé, uma das maiores festas de orixá. O Olobajé significa, da forma aproximada, o rei aceitou o banquete. E é uma grande cerimônia de cura coletiva, na qual diversos alimentos sagrados são ofertados aos orixás e compartilhados com a sua comunidade, simbolizando a saúde, fartura, renovação e equilíbrio. Vocês sabem o porquê da pipoca? A pipoca é o alimento mais usado, utilizado dentro da ritualística do candomblé, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês. A pipoca, que se chama de buru ou do buru, tem várias nomenclaturas aí. Talvez seja o elemento mais conhecido de Omolu. Quando o milho explode, ele se transforma completamente. E é por isso que a pipoca representa a transformação, a purificação, o renascimento, a limpeza espiritual e a cura. E ele lembra que ninguém permanece igual depois de enfrentar uma dificuldade. Então o milho de pipoca ele é muito importante, a pipoca ela é muito importante nas ritualísticas. Então o Baluaê, ele utiliza desse alimento também para curar, né, para fazer essa cura. O Itã da pipoca. Conta um dos Itãs que o Omolu carregava em seu corpo marcas profundas das doenças e por isso escondia-se sobre as palhas da costa. O Baluaê, ele usa aquela palha cobrindo todo o corpo dele. Hoje a gente vê muitas casas tirando essa cultura, né, da palha, mas tem um sentido ele usar. Alguns Itãs contam que eram porque ele tinha vergonha, né, porque ele tinha muitas chagas, muitas feridas pelo corpo, e aí ele usava essa palha para se esconder. E outros Itãs contam que ele é o próprio sol, porque o Baluaê, Omaú, representa o próprio sol, o calor, né, o sol mesmo. Então isso ofuscava o olhar das pessoas, queimava as pessoas. Então a palha veio para cobrir e ofuscar um pouco aquele brilho, aquele calor do sol. Então nós temos vários Itãs, várias histórias que foram contadas durante o tempo, e a gente vai utilizando esses Itãs no nosso dia a dia dentro do candomblé, tá? Durante uma grande festa de orixás, Oiá, Inhaçã, levantou suavemente suas palhas com o vento. Naquele instante, suas chagas transformaram-se em pequenas flores brancas, semelhantes à pipoca. Por isso, a pipoca tornou-se um símbolo de cura e de transformação das dores em beleza e força. Os símbolos de Omolu é o xaxará, um instrumento que simboliza a limpeza e a cura. Dentro do xaxará, eu sempre ouvi dos meus mais velhos que ali dentro leva toda a medicação que a gente precisa, né? Ali o Baluaê, o Omolu, ele a espanta Iku, Arum,
Iku é a morte, Arun é a doença, porque ninguém morre de Iku, da morte. A gente morre de doença. Primeiro a doença nos ataca, que é um adiogu, né? É um negativo muito grande. Então a doença vem, nos ataca, e depois Iku vem e nos leva, que também é um orixá muito importante, que qualquer dia eu venho aqui contar sobre Iku, que é muito temeroso, as pessoas têm muito medo de Iku, mas ele é um grande orixá que vem cumprir a missão que o Olodumare designou a ele. Então, antes de Iku tomar a pessoa, Arun vem primeiro, que é a mais perigosa, é a mais temida. E Obaluaê e Omalu andam com o Arun, e ele tem esse instrumento, o Xaxará, que é para justamente livrar os seres humanos, os animais, as pessoas, né, os omorixás, das doenças. Então o Xaxará contém sim as medicações necessárias, que são todas produzidas por Ossan, que também está incluso nessa família Ungi. Ossan é o senhor guardião das folhas, né, dos remédios, das medicações, das medicinas tradicionais, que hoje são consideradas muito importantes e já são reconhecidas até pela ciência, né? Hoje foi reconhecido que as medicinas dos povos de matriz africana, que elas trazem resultado. E nós que somos de candomblé, quantas pessoas eu já vi sair de uma cama de hospital, de um leito de hospital, né? Se levantar através de um ebó. Então, Ossan é responsável. Então, olha como essa família trabalha, né? Cada um tem uma função, cada um tem um caminho. Então, eu queria passar isso para vocês, que nesse mês de agosto você se conecte com o Baluaê, com o Malu, com a família Ungi, você que está sofrendo de depressão, de tristeza, você que está passando por problemas de saúde físicas, emocionais, espirituais, busque um sacerdote, busque uma sacerdotisa, busque uma casa de candomblé para se cuidar, para se olhar, para saber o que você pode fazer para melhorar. Porque a medicina dos orixás, ela é muito forte, muito potente e ajuda muito. Então, Ossan, não basta simplesmente você pegar uma folha e ali jogar na água e tomar um banho. Não, a folha ela precisa ser despertada, ela precisa de ofó, ela precisa da magia, né, do Mogum, que é a magia. Então é importante vocês estarem conectados com um sacerdote, uma sacerdotisa, para que eles possam encantar essas folhas, para que vocês possam tomar esse banho e esse axé vital das ervas faça um efeito para vocês, tá bom? Então essa é a família Ungi, eu vou falar mais um pouquinho sobre elas, mas antes eu quero levar aqui, eu estou muito ansiosa para falar sobre os meus convidados. Eu estou aqui hoje com a mãe Luana de Iemanjá, que é minha filha linda. Tá aparecendo ela? Cadê? Não, ele vai jogar pra câmera. Vai jogar ela aí. Hoje ela não veio de macumbeira, mas ela veio acompanhando os filhotes dela, porque nós estamos aqui com Cauã de Ogum, a benção, pai Cauã. Cauã é Ogum, é Ogã, da casa de mãe Luana. Seja bem-vindo. Obrigado, benção, Maélia. Oi, abençoe e benção. Quero agradecer a senhora por ter me chamado aqui. Axé. É isso. Axé. Ele é um pouco envergonhado, mas daqui a pouco ele vai se soltar, porque ele veio aqui pra cantar e tocar pra vocês. Estou aqui com a Ked de Júlia, de Nanã, nossa linda Ked, a Ked de mãe Iemanjá. Eu acho que vocês puderam acompanhar um pouquinho aí no meu Instagram, né? Que foi linda a cerimônia esse final de semana, no qual ela foi confirmada para Iemanjá, mas ela vem desde pequenininha, ela é de berço na família de santo. Então, Ked, seja muito bem-vinda. Oi, abençoe e benção. Ela também é envergonhada, mas é uma adolescente muito dedicada. E assim, é uma leoa quando está ao lado de Iemanjá e quando está na casa de Orixá. E eu estou aqui com meu pai Ogã, lindo também. Se apresente. Boa tarde, meu nome é José de Oxaguian. Eu venho agradecer aqui Benção Maélia, Benção mais velhos, meus mais novos. Eu venho agradecer aqui por me chamar para esse evento aqui, né? Essa live do Ecoaxé. E é isso. Muito bom estar com eles. Eles seis são jovens da nossa religião, eles estão aqui desde pequenos dentro do terreiro. José, fala um pouquinho para mim. Você, pelo que eu acompanho um pouco da sua história, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 14. 14 anos. Você é Ogã, você foi confirmado Ogã, não é isso? Ogã de Exu. Ogã de Exu. E desde quantos anos com quantos anos você entrou no candomblé? Eu entrei em 2019 com 7 para 6 anos. É, que você se confirmou? Isso.
Olha só, com 6 para 7 anos ele se confirmou Ogã para Exu. Que responsabilidade. E você entendia muito bem naquele período o que estava acontecendo com você, José? Minha mãe me explicou o que ia acontecer, aí eu, sem entender muito, eu falei, só aceitei. Aí aconteceu, aí eu fui feito, aconteceu tudo lá, fui raspado, o grande Exu. Que lindo. E hoje você leva essa tradição, essa cultura, tá sempre dentro do terreiro. Como é que é você conciliar a sua vida fora do terreiro, no caso seus estudos, namoro, com o terreiro? Como assim? Como é que é isso? Você consegue conciliar? É isso? Sim, consigo. Minha vida dentro do terreiro é uma coisa que eu levo tudo certinho, respeito os preceitos e tudo, e fora do terreiro também é diferente. Entendi. E você estuda, tá fazendo tudo direitinho, né? Só pode ir pro terreiro se estudar, né, mãe Luana? É isso. E você, Caide Júlia, fala um pouquinho pra gente. Desde quando você tá dentro do Candomblé? Ai, desde quando nasceu. Desde quando nasceu, né? Vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho sobre você? Você quer falar, mãe Luana? Pode falar. Ele falou que se confirmou com 6, 7 anos, mas também nasceu dentro do Candomblé. Quando a mãe dele fez santo, ele tava lá engatinhando tudo. Não lembra, mas a ele tava mãe lá. do José, um grande beijo pra ela. Qual é o nome dela? Alessandra. Alessandra de Iemanjá. Um grande beijo pra senhora. É mãe do José. Ela é iniciada de Iemanjá, então ela se iniciou. O José ainda era muito pequeno, né? Sim, eu não sei se ele tinha o quê? 1 aninho devia ser. Nem 1 ano, eu acho. Pois é, então ele foi criado aí dentro do Candomblé, dentro da casa de Candomblé. Então, pra ele é muito normal vivenciar o Candomblé. Então ele consegue conciliar muito bem, né, José? E a Júlia também. A Júlia tem a avó dela, que eu quero mandar um grande beijo pra ela, que eu tenho certeza que ela tá nos assistindo, né? A Jurema de Inhaçã, que é uma mulher forte, guerreira, batalhadora, que é a avó dela, né? A mãe e o pai da Júlia também são iniciados, são pessoas de orixá. Então a Júlia nasceu dentro do Candomblé. E como é que é essa experiência para você, Júlia, hoje, ter tanta responsabilidade em ser Erequede? O que é ser Erequede para a senhora? Pode falar um pouquinho? O que você sente dessa responsabilidade com o Iemanjá? Eu sinto uma responsabilidade muito grande, uma honra muito grande. É uma dádiva eu servir a Iemanjá, né? Porque agora você meio que os olhos da minha mãe santa quando ela estiver acordada e está acordada para mim tudo. É isso. E aí o amadurecimento com a espiritualidade ele vem acontecendo com o tempo, né, Júlia? E como é que você administra também essa questão de ir para a escola, estar no terreiro? Você consegue conciliar isso muito bem? Consegue se dividir? Consigo. É estudiosa, Júlia? Júlia. Então tá bom, Júlia. Então, e o Cauã, né, que está aqui com a gente, que também faz parte da casa do Ile Axé Yabaudô. Há quanto tempo você está lá, Cauã? Eu tô lá desde 2022. E como é que é pra você esse dia a dia do terreiro? Você gosta de estar lá? Eu gosto de estar lá, eu me sinto melhor do que dentro da minha própria casa, mas é isso. O terreiro te ensinou algo dentro desse tempo que você está lá? Você consegue expressar algo que você tem aprendido dentro do terreiro de muito importante para você? Me ensinou muitas coisas, inúmeras coisas que não dá pra citar agora, mas... São as ritualísticas, né, os preceitos. Sim. E você, o senso de família, né? Você acha que você encontrou uma família ali dentro da casa de Candomblé? Sim. Que legal. Você encontrou uma família ali dentro da casa de Candomblé? E você, Júlia? Como é que é a convivência com os irmãos de santo? É tranquila? Vocês brigam? Às vezes acontecem umas brigas aqui, é normal. É porque é uma família normal, né, gente? Sim. E como é que é, mãe Luana, administrar tantos adolescentes dentro de um terreiro? É teste pra cardíaco. Não, mas é muito... Eu gosto e eu vejo que não é só o gostar, né? Parece que Iemanjá mesmo bota no caminho. Sei lá, eu já conversei isso com a senhora uma vez, né? Parece que Iemanjá atrai, ela vai trazendo pra casa, E posso falar só um negócio que eu vi esses dias? Eu vi a mãe Flávia falando num podcast também, que ela falava assim, o filho dela não é Ogã, mas ele é jovem, não sei se ele tá adolescente ainda, mas ele era quando eu conheci.
E ele sempre gostou de tocar, mas ele não é ogã. E aí os mais velhos da religião falavam pra ela que ele não podia, ele não pode, ele não pode, ele não pode. E ela falou assim, mas o meu filho negro, periférico, tudo que a sociedade gosta de botar à margem, ele vai tocar na minha casa sim, porque eu prefiro ele com um atabaque na mão do que com um fuzil na mão. E assim, é muito sobre isso, né? A gente vê orixá trazendo as pessoas que gostam, óbvio, para servir a casa, servir orixá, e realmente para às vezes tirar de um foco do que a comunidade próxima no entorno está passando, né? Está vivendo, não só lá em casa, em outras casas também. Com né? certeza. Os projetos sociais de terreiro, a própria aula de toque, de canto, isso aproxima muitos jovens, né, para dentro do terreiro. E esse é o nosso intuito lá. A gente ainda não está efetivamente fazendo, ainda não está em prática, né? Está só no papel, mas a gente tem conversado bastante sobre isso, de botar esses projetos em prática lá. Isso aí, mãe, porque é muito importante. Mãe, me fala um pouquinho sobre o projeto deles. Qual é o nome do projeto deles? Que hoje iniciou, né? A gente está aí caminhando para que tudo dê certo. Eles foram convidados aí já para fazer uma apresentação. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Então, é o Instagram Jovens do Axé. A gente fez esse Instagram com o intuito de mostrar o dia a dia, de mostrar eles no Axé, ensaiando, tocando, treinando e tudo mais. Ele está um pouco parado, como eu falei, mas a gente tem feito projetos, tem projeto de aula deles, esse projeto surgiu deles mesmo, de dar aula de atabaque, do toque, de dança, vem surgindo, eu sempre tive o desejo, mas eles vêm expressando isso muito. Então, não é uma coisa sobre a casa, é sobre os jovens realmente do entorno. O José, por exemplo, né, ele é amigo da família, conheço desde que nasceu, mas ele não é filho da casa efetivamente, mas faz parte do projeto como um todo. Então, assim, não é só o projeto no Instagram, a gente vai botar isso como cursos, como oficinas, né, na casa. Sim. E você precisa de alguma ajuda? Que agora é o Sim, momento de muito você importante. pedir, porque ter um patrocínio é muito importante para a Casa Muito de Axé. importante. A gente sabe que tem alguns editais, mas é muito difícil passar nos editais. Então, de repente, você que está aí do outro lado, que quer investir, que quer apoiar, que quer ajudar um terreiro, né, nessas oficinas. Estamos aqui com jovens, né, 14, quantos anos você tem? 16 e você, Júlia? 14 anos. Então, são jovens que, se a gente deixar realmente, né, mãe Luana, ali no entorno, na comunidade, a gente sabe que vai para outros caminhos. Então o terreiro, ele acolhe, ele direciona, ele ajuda mentalmente, espiritualmente, para que a pessoa cresça e evolua. Então o intuito do Ecoaxé hoje é exatamente isso, promover essas vozes, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que estão aí buscando, né, um lugar dentro do nosso meio de povo de axé, saindo aí dos muros do terreiro, para poder buscar e conseguir para ajudar a tabaco, porque é importante, a vida via, que são elementos que usam no dia a dia, xequeré, o agogô, até a própria locomoção deles para estarem no terreiro, um lanche, que a criança gosta de lanchar. Sim, tava falando sobre isso com eles no carro, né, na vinda para cá. Quais instrumentos a gente precisa, o que a gente precisa correr atrás para poder fazer o projeto virar realidade. Isso aí, mãe, depois a senhora no final deixa o Instagram, né, deles, da casa da senhora. Vamos fazer uma campanha, porque é muito importante incentivar, ainda mais ali, que fica localizado em Jacarepaguá, no bairro do Anil, Isso. onde também tem muitos conflitos sociais no entorno. Então é muito importante a gente acolher essa comunidade, acolher essas crianças, para que a gente possa ter eles ali com a gente, né? E ali eles crescerem, evoluírem, estudar, porque é isso. Mãe Luana tem uma filha, né? Sim, de ela 5 tava doida pra ver anos. hoje. Ah, por que não trouxe? Porque ela ia tocar terror. Quer dizer, a Mãe Luana tem uma filha de 5 anos, mas olha, ela está aqui direcionando 3 adolescentes para que eles, tenho certeza que a agenda dela estava super lotada de trabalho, né, do dia a dia mesmo da casa. Ela acabou de sair de uma obrigação muito grande, mas ela está aqui tentando, junto aos seus filhos, né, a eles, um novo lugar, um novo caminho, novas portas. Então ajudem, gente, contribuem. E eu queria começar agora cantando um pouquinho para vocês, e como Exu é o nosso grande portador dos caminhos, o Senhor dos caminhos, é o nosso, que faz a gente entender, que faz vocês entenderem aí a minha comunicação, a deles. Queria louvar Exu no dia de hoje, para abrir esse dia de homenagens ao Baluaê. Pai, é com o Senhor. Salve Exu, Laroe, e vamos cantar uma cantiga para Bara.
Irmão Beco, Ibarabu, Baramujo, Baralé, Balé, Chuona. Ei, Barabu, Baramujo, Baralé, Bacoché. Ei, Barabu, Baramujo, Baralé, Bacoché. Barabu, Baramujo, Baralé, Bacoché. Que Exu promova a ordem, promova o equilíbrio, promova o axé e o dinamismo na vida de vocês e na nossa vida também. Laru Exu. O que é ser o grande Exu? Como é que é essa energia? Porque ele é um homem do Shoguian. Então nós temos aí os dois polos, né?
Como é que é ser o Ganda de Exu? Sentir a energia de Exu e ao mesmo tempo do Oxóguian. Lá a gente estava no Candomblé, foi no sábado, né, Manuana? E a gente viu o Exu dançando. Foi uma energia maravilhosa. Exu, ele reconheceu ele, encostou a cabeça aqui no peito dele. Depois veio o Oxóguian, irritadíssima. Eu falei, gente, o Judê tá mais nervoso do que Exu. Como é que é lidar com essa dualidade aí de Exu e Oxalá, gente? Também não sei, Só sei que ser o grande Exu pra mim é como é que posso dizer? Momento não. Como é que fala? Uma emoção, Isso, né? uma emoção. Energia. Você sente a energia do seu pai quando ele vai chegar Sim, assim, sim. que ele vai se Ainda mais que direcionar? eu fui. Eu sou o grande Exu do meu pai ainda. Seu pai carnal, Sim, né? meu pai carnal. Qual é o nome do seu pai? Oblitas. Oblitas, um grande beijo, sua bênção e que honra estar aqui com seu filho. Mãe Tatá também com seu filho, que é lindo, vai ser um grande homem, já é um grande rapaz, vai ser um grande homem, porque eu tenho certeza que Exu vai direcionar ele para esse caminho maravilhoso. E aí, eu queria pedir a vocês que a gente cantasse uma pra Yananã. Vamos? Uma só pra Nanã, em homenagem à nossa Equede Júlia, que acabou de se iniciar, entendeu? E a Nanã, que é a nossa grande matriarca. Vamos? Vamos aí, vai. Salubo! Ou tiver algum professor, alguém que inspirasse. Tem alguém que te inspira? Tem. Fala pra mim, quem são que te inspira? Muitas pessoas, do meu barracão inclusive. É? Fala os nomes. O Pai Nino, que é um grande ogã aí, ele é uma inspiração pra mim. E pra você? Não, aqui já tava sozinho e escutando, eu era pequenininho, escutando no YouTube. Eu percebi que você gosta muito de cantar. E você... eu acho que Aprendeu. Ele gosta. Ele sabe que ele faz bem. E aí você aprendeu ouvindo mesmo e é interesse, né? Eu acho que é muito da pessoa gostar, ter dom para aquilo. Sim. E que é de Júlia, cantamos pra Nanã agora. Me fala uma coisa. O que Nanã mais te ensinou dentro dessa obrigação, dentro dessa responsabilidade? O que você tem a dizer sobre isso? Sentimento. Pode falar com o seu coração. O que você sente a respeito? O que Nanã te ensinou? Porque assim, Nanã é um orixá velha, antiga. Ela é a nossa grande... tá ligada à iniciação, né? Ao que foi construído aqui no planeta, no mundo. Então ela está ligada à iniciação de tudo. Como é que é você, uma jovem, adolescente, ser de um orixá tão velho, de um orixá assim tão... que traz tanta responsabilidade? Como é que você se sente? Então, eu me sinto uma pessoa melhor. Não só com uma responsabilidade maior que eu tive agora, né? Mas que eu aprendi com o Nanã que nem sempre a gente... Tá nervosa, né? Eu acredito que você deva ter aprendido, assim, lendo um pouquinho do seu pensamento, te conhecendo, que
que nem sempre é na hora que a gente quer as coisas, ter paciência, ter sabedoria, que esse orixá faz muito isso pra gente, né? Entender que não é na nossa hora, é no tempo deles. Então eu tenho certeza que Nanã, ela tem te passado muito isso, a paciência, a sabedoria para você lidar com as adversidades, com tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, né? Como adolescente a gente passa por muitas questões, né? Então eu tenho certeza que a Nanã vai te ajudar nessa caminhada. Mas Nanã, quer falar um pouquinho sobre a sua EQED, como é que foi a história de vocês? Porque eu sei que você é a madrinha dela, não é isso? Eu batizei a Júlia quando ela era neném, na Umbanda, com o Preto Velho. E nessa nossa caminhada, nesse momento aí, primeiro que eu não imaginava conhecer Mãe de Santo, eu não imaginava ter barracão, não imaginava nada disso. Não queria de verdade, né, pelo peso da responsabilidade que é mesmo, e hoje em dia eu tenho certeza do que eu achava. Mas é isso, Iemanjá já tinha demonstrado apontado ela quando ela era mais nova. E agora no passado foi o vídeo dela que viralizou, né? A gente tá com 600 mil visualizações no vídeo dela lá no meu Instagram, no @luanademanjá. O vídeo dela sendo suspensa, ela chorando a beça, que viralizou. E agora ela conseguiu concretizar, né, o que ela queria, de se confirmar. E não é só querer, né? Como a senhora falou, a necessidade para ajudar a própria pessoa, porque ninguém se confirma ou faz santo por status, ou não deveria, né? E sim pela necessidade de se cuidar espiritualmente mesmo. E as coisas são no tempo que elas têm que ser. No final das contas dá tudo certo, né? A Júlia é tímida aqui, gente, mas não se enganem, tá? No barracão ela não é assim. Já tô dando comentários aqui no grupo da casa falando pra Júlia. Júlia, se tem alguma pergunta aí do pessoal? Júlia, porque você botou uma enquete lá no Instagram, né? Ai, eu não consegui, sumiu as coisas. Então vê aí, com calma. Então a enquete de Júlia, ela não é assim, ela tá com vergonha por causa das câmeras. Mas daqui a pouco, depois ela vai responder vocês lá no Instagram. Então vamos lá, enquete de Júlia, já que você quer de Iemanjá, canta aí uma cantiga pra Iemanjá. Pra gente? Tá. Camarone Umburixá, Elujo. Camarone que a gente louva ela na praia, louva ela no Rio, né? Aí a Baodô, mas a gente louva ela nas águas, em Turuquerá, a gente louva a Iemanjá. É um orixá muito importante, muito celebrado aqui no Brasil, principalmente lá, né, em Salvador, aqui no Rio de Janeiro. É uma orixá muito famosa, né? Sim, como é que é ser filha da mãe famosa? Eu gosto de ser filha de Iemanjá, mas essa coisa dela ser famosa eu tenho ciúme. Eu sou um pouco possessiva, eles sabem que eu sou ciumenta. A nossa produtora aqui também é de Iemanjá, não é? Ela tem cara de ser de Iemanjá, ela tem. Então é isso, gente. Iemanjá é muito popular aqui no Brasil e a gente tem grandes festividades para esse orixá. Eu queria cantar um pouquinho para Ossanho. Como eu falei, Ossanho é o Senhor das Folhas, está integrado na família Ungi, é o mês dessa família. E eu queria louvar um pouquinho o Senhor das Folhas para que eles possam passar essa energia pra gente. Assal, assal, assal. Vamos cantar folha? As duas folhinhas? Eperegum alaotitum, eperegum alaotitum, ebaba peregum baba wabere, eperegum alaotitum, eperegum alaotitum, baba peregum alaotitum,
Me fala uma coisa, Cauã, o que é pra você hoje estar dentro de uma rádio, tocando no tabaco, falando sobre sua religião, sobre sua cultura? Você entende o quanto é grandioso isso hoje? Entendo e queria agradecer a minha Iemanjá por ter me colocado aqui. E é uma sessão inexplicável. Imagino. Eu não sei explicar. Eu sinto isso sempre quando eu estou representando a nossa fé, a nossa religião, seja em qualquer lugar que seja fora do meu terreiro. É muito importante para a gente ocupar esses espaços, por isso vocês estão aqui hoje. E agradecer a Rádio Tropical Web Brasil por esse espaço que ele abriu pra gente, que vem aqui patrocinando, praticamente me patrocinando para estar aqui. É verdade, a gente tem que falar a verdade. E trazer essa cultura para que grandes pessoas de outro lado do mundo, a gente aqui tem uma interação muito boa, né? Toda semana a gente recebe essas interações, então são pessoas do mundo inteiro. Da Europa é muita gente que ouve a gente, que vê a gente, que está fora do nosso país, que sente saudade da cultura, que está ouvindo vocês. Então essa audiência é maravilhosa, essa conexão é maravilhosa. Então poder estar por trás das câmeras, passando para vocês um pouco do nosso axé, é muito grandioso. Então eu tenho certeza que para vocês seja de muita emoção, porque para mim é sempre. Porque eu quero ver a gente além disso aqui, né? Na televisão, nos teatros, em todos os lugares que a gente puder estar, eu quero estar com vocês, porque por isso que eu faço questão de levar o meu povo para onde quer que a gente esteja, porque é muito importante a gente levar nossa fé, nossa religião, quebrar preconceito, quebrar qualquer tipo de racismo religioso, de intolerância. É muito importante isso daqui que está acontecendo hoje. E todos os programas que vêm acontecendo aqui na Rádio Tropical Web Brasil, que quebra esse tipo de coisa e mostra nossa cultura. Mostra que a gente não tá cultuando coisas ruins, e sim forças da natureza. Por isso eu fiz questão de falar sobre cada arquétipo, de cada orixá, para que vocês possam entender o quanto é grandiosa a nossa religião. Vamos começar com o Maulu logo, gente? Antes que termine o programa e a gente não consiga cantar para esse senhor. Vamos? Então vamos cantar para ele. Agora nós vamos cantar para o Maulu, para o Balu aí, que é o Senhor da Terra, Senhor desse mês lindo aqui no Brasil, como eu falei. Então que vocês sintam essa energia da terra, a energia da cura, da saúde. Da bolona que eu achauro. Da bolele, da bolona que eu achauro. saúda esse orixá para que ele seja reverenciado no ato que ele precisa estar ali, que é uma divindade muito importante. E
Então eu quero dizer para vocês alguns caminhos, algumas fases do Omolu, que é Jagum, Intoto, Azansu, Arajê, Afomã, Opanigé, são orixás que são fases, né, desses orixás. E ele tem relação, né, com a sua mãe, que é Yananã, com Iemanjá, que foi que acolheu ele. Iemanjá é muito importante para esse orixá, que foi que acolheu, que curou, que trouxe para ele o cuidado, né, como mãe quando ele foi abandonado, contra o Itã que ele foi abandonado. Oiá também é importante, que foi que revelou a beleza do Omolu. Quando ela vem com os ventos dela e sopra e levanta a palha dele, aí o pessoal começa, os orixás conhecem a beleza do Omolu, quem está por trás das palhas, né? Oxumaré, que representa a renovação. E queria falar um pouquinho para vocês sobre o Lobagé, que é uma das maiores festas dedicada ao Omolu, né? Que o rei aceitou o banquete. Que são comidas que são ofertadas a esse orixá, onde vem todos os orixás, principalmente da família Ungi, para poder celebrar, cantar, louvar. E não só é uma festividade, como também é um grande ebó daquela comunidade, né? O grande ebó da casa. Então ali são feitas oferendas, ofertas, os orixás dançam em volta daquela casa, daquela comida, daquela mesa, onde todos se alimentam através da folha. Ali vão todos os alimentos, né, dos orixás, e ali as pessoas pedem por saúde. Existe toda uma concentração, toda uma ritualística, né? E os orixás ali dançando, louvando, é uma grande festividade, mas é um grande ebó. Né? Depois toda essa casa passa por essa ritualística dos ebós e é levado para ser distribuído onde tem que ser distribuído. Então é um mês muito importante, é um mês muito pesado, mas também de cura, tá? O agosto no Brasil, muitas das casas escolheram agosto como o mês dedicado ao Omolu, devido ao calendário litúrgico constituído ao longo do tempo. Como eu falei, a gente formou dessa forma aqui no Brasil. O Omolu nos ensina, então, que toda dor passa, que ninguém deve ser desprezado, a humildade vale mais que a vaidade, a cura começa no espírito, as cicatrizes contam história e o sofrimento pode gerar sabedoria. Então, o Omolu nos ensina a ter humildade. Né? Conta Itãs também que o Baluaê, o Omolu, eles deixaram, né, o seu reinado, ele era rei, e ele foi peregrinar para curar, para ajudar, né, os doentes que estavam passando pelos momentos de praga, de doença. Então, ele abriu mão daquilo que ele tinha para ele poder curar as pessoas. Então, ele é tão... Por isso que as pessoas são tão devotas desse orixá, tem temor a esse orixá. Então, eu queria que você cantasse mais um pouquinho para o Omolu pra gente, para que a gente pudesse trazer um pouco dessa energia para quem está nos ouvindo. Pode mais uma? Então vamos. Edi popo amonile, haru haru ladejo, haru haru ladejo, edi popo sadejo, edi popo amonile. Cantasse uma para Euá e para Oxumaré,
pra gente poder estar encerrando o nosso programa, infelizmente. E depois, no final, a gente vai encerrar com o Oiá, né? Porque assim, eu sou Dinha Sana, vamos falar sobre ela também. Vamos terminar o programa, né, no Mandaró, por favor. Antes de continuar as cantigas, porque a gente vai até terminar, eu queria falar com vocês que hoje eu vim aqui com a blusa, orgulho do nosso axé. Então, para você que ainda não faz parte desse movimento, procurem lá nas redes sociais, tá bom? Vou ler aqui porque eu não gravei ainda. O Átila Nunes Oficial é o grande percussor aí desse movimento, orgulho do nosso axé, do qual eu faço parte, do qual eu tenho muito orgulho de participar. Então você que orgulha do seu axé, que louva o orixá, que não tem vergonha de vestir a sua roupa litúrgica para ir na rua, que gosta de usar seus fios de conta, e para ajudar a gente também, né? Porque quebra, como eu falei, preconceito, intolerância. Então o Átila Nunes, ele tem aí um grande trabalho do povo de axé. Ele é um parlamentar hoje ativo, que é 100% do nosso axé, é um homem que nasceu dentro da Umbanda, nasceu dentro da religião, então tá aí brigando por nós, é um deputado estadual, tá vindo aí se reelegendo, então assim, faça parte desse movimento, vá lá, conheça a proposta dele, conheça os projetos que ele tem, os projetos de lei, né, a DECRAD, que foi criada por ele, todos os projetos que foram criados da família Átila Nunes, que estão aí há quase 100 décadas, já quase 10 décadas, há quase 100 anos nesse trabalho, que é um trabalho ancestral que vem dos seus avós, dos seus pais, e vai passando de geração em geração. Então eles trabalharam muito para chegar até onde chegaram e estão aí na briga, estão aí tentando nos ajudar. Então a gente tem acompanhado muitos casos de intolerância, muitos casos de racismo religioso, hoje muito forte, terreiros sendo invadidos em todo o Brasil e sendo levados seus ataques, seus instrumentos, suas guias, levando o Pai de Santo, levando a Mãe de Santo. Quando é que a gente pensou que no pleno século XXI nós iríamos ver isso novamente? Então nós estamos vendo. Ontem eu recebi uma mensagem, que até vou pegar aqui rapidinho, antes da gente encerrar, que o terreiro dela foi invadido. Eu vou pegar aqui porque ela mandou mensagem para mim. Ontem ela estava fazendo uma vaquinha virtual e ela pediu ajuda. Depois eu vou passar para vocês, porque eu não separei aqui o Instagram dela. Então, o terreiro dela foi invadido também, semana passada. Então a gente está vendo isso acontecer direto, terreiros incendiados, terreiros quebrados, a gente não podendo. Hoje mesmo eu vindo para cá, fui pro trem, eu vim assim, né? Eu não trouxe minha roupa, geralmente eu venho com outro tipo de roupa, mas hoje eu vim assim. Eu queria mostrar para vocês a minha blusa, o orgulho do nosso axé, que agora eu vou andar sempre com ela, né? Até porque para poder apoiar o movimento, que eu apoio esse movimento, que eu tenho orgulho de ser do axé. Então venha fazer parte dele, é só vocês entrar lá na rede social que vocês vão saber. E lá também tem um trabalho muito legal para advogados do axé. Então caso você precise de alguma orientação jurídica gratuita, é só entrar lá no Átila Nunes Oficial ou pelo 21 99911 5153, tá bom? E tem 12 advogados à sua disposição para que possa tirar todas as dúvidas e te ajudar aí, não só em intolerância religiosa, mas também em outros casos. Vamos lá para nosso pai Bessem ou pai Oxumaré, o que vocês preferem? Boboi. Edam popu, edam popu alaiku, edam popu alaiku, edam popu salejoa, edam popu,
lindos, amados ouvintes? Vamos. Eles vão falar primeiro? Pode falar a senhora primeiro, a senhora é muito santo. Ai, gente, eu não me preparando pra isso não, mas é isso. Para os ouvintes que não são de dentro da religião, mas que gostam, são simpatizantes e estão ouvindo, apoiem sempre as casas de axé que vocês frequentam, que vocês conhecem, apoiem os movimentos, como a mãe ainda estava falando. Apoiem os institutos, as oficinas, tudo que for voltado para os jovens, para a nossa religião, para o nosso povo de axé, porque não adianta a gente ficar brigando dentro do próprio povo de axé, umbanda, candomblé, ifá, isso ou aquilo, não tem melhor nem pior, né? Somos todos filhos da mesma raiz e a gente precisa sempre estar se unindo para chegar a algum lugar. Axé, isso aí. E aí, meu pai, o que o senhor tem a dizer aí? Deixa uma mensagem final para os jovens, o que você quer passar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria? Eu quero passar que cada um tem que seguir o que acha melhor, mas eu posso falar? Fala sobre a sua religião, sobre o que você sente. Eu sinto que na minha religião, como o Calma falou, né, que ele se sente acolhido no barracão dele, eu também me sinto acolhido no meu barracão, e dentro do ele axé Baldo, caso que ele me recolhe como um filho de santo, e eu também sou como irmão de santo lá, quase sou da casa, mas eu também me sinto acolhido lá. Axé. E você, Cat? Quer deixar alguma mensagem? Quer? Então fala. Então, eu vou falar para os jovens da rua, eu gosto de ser jovens, que vocês nunca percam o caminho de vocês, que nunca se percam pelas vielas da rua, que vocês, mesmo que vocês, caminho, você escolhe o seu caminho, né? Cada um tem o seu caminho, e que vocês nunca desviem do caminho de vocês, que vocês sigam sempre em frente, que nada deixe vocês ir para a rua escura. Axé. E você, Calma? Eu só tenho pra falar para os adolescentes igual nós três aqui. Eu também sou adolescente. Pra seguir o caminho que tem que seguir, não, porque tudo tem seu tempo, não passar o tempo, né? E é isso. Não se perder pelo meio do caminho, que Ogum, né, seu pai, Senhor dos Caminhos, possa conceder a essas pessoas caminho, direcionamento, né, força, para não se perder, né? Isso, Calma, porque a gente sabe que é difícil, a rua é tentadora, né? Então a gente sabe que a gente precisa da força do orixá para se manter de pé. E eu quero agradecer mais uma vez essa audiência maravilhosa aqui da Rádio Tropical Web Brasil, a minha produtora, minha produção linda da Luciana que está aqui, né, conosco, nosso querido amado ali fora que está aqui, Thiago, muito obrigada pelo seu carinho. Sempre. Quero agradecer a Sara que está aqui fazendo os cortes para depois subir lá pro programa deles. A mãe Luana pela presença, por disponibilizar com tantos afazeres que eu sei que a senhora tem, cursos, filhos, candomblé, né, por estar aqui comigo, conosco. Agradeço a você, Pai Ogã, Mãe Ked, agradeço a você por estarem aqui. Não faltaram aula, né? Tá bom. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui comigo, contribuindo, trazendo a força de vocês, trazendo o orixá de vocês, trazendo essa sabedoria que é ancestral, mas que vocês tão jovens desempenham tão bem esse papel. Que vocês consigam ainda, né, dentro desse caminho todo, passar, ajudar aqueles que precisam e honrar aí essa responsabilidade com todo amor e carinho. Não se percam pelo caminho, viu? Muito obrigada. Quero agradecer ao meu marido que ficou lá com a minha filha para que eu pudesse estar aqui, aos meus filhos de santo. A gente vai começar uma semana de obrigação semana que vem, então vai ser tensa. Então que a gente consiga executar isso com muito carinho. Vem coisas por aí, vai vir crianças do axé. Hoje eu recebi um telefonema lá da Jaque de Dan, então vai vir um grande evento aí para os jovens de axé, para as crianças de axé. Espero que vocês estejam lá conosco. Então, dia 29 de setembro, depois eu vou passar tudinho para vocês mais perto. Então, muito obrigada. Eu queria também agradecer a audiência e agradecer também que o final de semana foi maravilhoso. Foi uma semana de muita macumba na Mãe Luana, né? Que vocês sabem que a Mãe Luana é minha filha de santo, então a gente teve muita macumba lá na casa dela. E também tivemos o evento Umbanda Canta Tião Casimiro, no qual a gente participou, todos nós, anunciando, fazendo a corte do Tião para a chegada do palco. Foi um momento muito importante para mim, poder saudar Xangô para mais de 13 mil pessoas, foi assim, acho que foi o maior
o maior número de pessoas que eu alcancei publicamente, assim, né, dentro do parto. Então foi muito gratificante para mim estar lá. Então é isso, alcançar, buscar, estar nesses lugares é muito importante pra gente. Eu espero que a gente alcance muitos outros lugares de destaque e merecido que o nosso povo precisa. E para encerrar o dia de hoje, eu sei que a mãe Luciana já está aqui querendo que eu pare, porque já passou da minha hora. Eu quero terminar cantando pra minha mãe Oiá, porque ela merece, porque tudo que ela tem feito na minha vida, na vida dos meus netos, que eles são os meus netos, minha filha. Vem cá também, minha neta, pra ela aparecer aqui um pouquinho, que é a Sarinha. Vem cá, Sara, tem que vir aqui. Olha como que ela é linda. Ela tava lá com a gente dançando, né, Sara? Nem sei dançar. Senta aí um pouquinho. Claro que sabe. Aprendi, gente. A Júlia é uma ótima professora. Ela tá toda envergonhada, mas ela dança muito, 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 muito. E vai ensinar todo mundo a dançar também lá no terreiro. Ela tem um projeto de xiremirim. Tá quieta, mas ela tem. Ela tem um projeto de xiremirim, eu não tava nem sabendo disso, viu? Tem, ela enchia o nosso saco. Não, ela me motivava bem. Não, Sara, você não vai passar vergonha. Eu vou te ensinar. Olha, ela chega vermelha. Mas ela ensina muito bem, ela é muito paciente. Viu? E é uma ótima enquete. Olha, eu também acho ela uma ótima enquete. Vai ser uma grande mulher dentro do Candomblé. Eu desejo a vocês muito boa sorte nessa trajetória. E essa é a nossa família de axé, que está aqui reunida hoje, porque aonde eu vou eu carrego minha família. E eu quero que minha família esteja no mesmo local que eu, no mesmo patamar que eu, louvando o orixá assim como eu louvo também. E para encerrar esse dia de hoje lindo em família, que eu tô amando, vamos encerrar com nossa grande mãe Oiá. Primeiro vamos cantar uma cantiga pra ela, pra depois fazer um madaró, pra gente terminar. Então tá bom, vamos. Ei, Oiá! Ei! Oiá, pé, pé, mi, o. E Oiá, Epa,
de ancestralidade que ressoa no ar, com muita alegria, com muito amor, com a nossa família reunida. Não tem coisa melhor do que isso. E para encerrar, um adarrozinho, né? Até quinta-feira que vem, vamos estar com um pouco de axé.